Queridos, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Hoje, no momento dos dízimos aqui, foi falado que nós já somos abençoados. Por isso nós dizimamos, ofertamos. Esse texto que nós lemos, ele fala de um fruto. O fruto gerado através da nossa boca. Só fazendo um paralelo aqui a respeito desse texto que nós lemos e também sobre o que foi falado no momento do dízimo e ofertas. Quando nós falamos, nós estamos lançando sementes. Muito bem, isso aí. Quando nós ofertamos ou dizimamos, o que é que nós estamos trazendo à casa do Senhor? Como? Não é semente, é fruto. Queridos, se eu trago o meu dízimo ou minha oferta como uma semente, eu estou barganhando com Deus, para que Ele pegue essa minha semente e faça ela germinar e frutificar. Não, eu trago o fruto daquilo que Ele já me deu. Isso é um fruto. A semente é a palavra. Aquela palavra que você declara. Isso é a semente. O fruto é aquilo que eu colho, aquilo que eu recebo. E por gratidão ao fruto que Ele já me deu, com alegria, como muito bem foi falado, então eu dizimo e oferto. Não apenas daquilo que sobrou, né? Ah, deixa eu ver, hoje sobrou ali, vamos ver o quanto que sobrou do meu mês para eu trazer na igreja. Não, queridos, isso não tem valor para Deus. Lembrem-se, não são palavras minhas, está escrito, né? Deus sonda o quê? Os corações. Deus sonda os corações. E se eu deixo para dizimar ou ofertar apenas daquilo que me sobra, queridos, isso são migalhas. Migalhas. Lembram do texto daquela viúva pobre que trouxe uma moedinha e colocou no gasofilácio? O que foi que Jesus observou naquilo? Que ela deu tudo que ela tinha. Ela deu do seu melhor. E as pessoas que vinham ali, traziam volumes de dinheiro, faziam barulho, movimento para chamar atenção, eles não estavam dando tudo que eles tinham, apenas aquilo que sobrava. Então vejam só a diferença de comportamento. E isso tudo faz parte de um aprendizado. Mas glória a Deus que nós temos a palavra para nos orientar. Não o pastor aqui para ficar batendo, né? Domingo após domingo. Não, eu apenas estou lendo aquilo que está escrito. Se alguém tiver dúvida, por favor, sinta-se à vontade e confira isso na Bíblia. Amém? Muito bem. Vamos lá. Quem lembra do que nós falamos no domingo passado? Falamos a respeito de poder e autoridade. Isso mesmo. Então vejo que vocês estão com uma memória preservada, né? Estão com boa memória. Queridos, em relação a isso, ou dando uma sequência ao que nós vimos na semana passada, hoje nós vamos falar a respeito de autoridade e palavras, ou palavras de autoridade. Lembrando que o poder do Espírito Santo que habita em nós nos dá autoridade. E através da autoridade, então nós declaramos. Nós abençoamos vidas através desta autoridade que Ele nos deu. E eu manifesto este poder através da autoridade. Quando nós declaramos, quando nós abençoamos, quando eu compartilho aquilo que eu já recebi.
Amém? Ok. Queridos, o início da história bíblica, ele fala que Adão e sua mulher, que não era chamada de Eva ainda, né? Eles tinham um grande, um profundo relacionamento com Deus. A história bíblica diz que Deus vinha, por essa hora mais ou menos assim, né? Deus vinha ter um encontro pessoal com eles, em um local que Deus preparou para eles. Um local chamado Éden. E neste local chamado Éden, Deus plantou um jardim. Jardim ou lugar de delícias. E colocou ali então o homem e sua mulher. Isso está no livro de Gênesis, né? Gênesis 2:17. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5, por gentileza. Gênesis 3, 4 e 5. Queridos, aqui a história bíblica, ela narra uma tragédia que aconteceu naqueles dias. E aqui, então a serpente, lembrem vocês que é uma tipificação de Satanás, né? Satanás encarnado em forma corpórea. Então a serpente, ou então o diabo, disse à mulher. O que foi que ele falou? Ele disse. O que foi que ele falou? Não, né? O que foi que ele fez? Ele disse. Opa! Quem lembra dos primeiros versículos bíblicos? Né? A palavra diz, e disse Deus. Acho que eu vou mudar aqui, ó, o instrumento. Vamos ver se vai melhorar. Som. Isso. Pronto. Melhorou, né? Não? Sim. Né? Sim. Não. Muito bem. E disse Deus. Tudo que foi criado a partir da palavra. Aí vemos nesse texto aqui de Gênesis 3, 4 e 5, que vem então o diabo e o que ele faz? Ele diz, ele copia aquilo que Deus fez. Então o diabo disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Por que foi que ele disse isso? Porque um capítulo anterior, Deus fala para o homem que de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida, ele poderia comer. Comer à vontade, se saciar. Né? Quem lembra aquele fruto gostoso, saboroso, né? Uma manga, por exemplo, né? A pessoa come ali e se lambuza toda, né? Então, melão, isso, melão também, mamão, essas coisas. Ele poderia comer de todos os frutos, inclusive desse. Poderia comer e se lambuzar. Aí vem então o diabo e fala para a mulher, olha, é o seguinte, ó, se vocês comerem daquele fruto, daquela árvore que Deus falou não comessem, é certo que vocês não morrerão. Aliás, esse é o 4, né? 5, por favor. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Ele, como Deus, vocês serão conhecedores da vida? Não, né? Do bem e do mal. Queridos, quando Deus criou o homem foi criado para ter vida e viver a verdade, não para ser conhecedor do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal, ele não vem de Deus. Ele veio do diabo.
Basta ler a Bíblia. Por que isso? Porque até então eles tinham os olhos espirituais abertos. Eles tinham um relacionamento direto com Deus. Aí vem o diabo então e incita a mulher a comer de um fruto que Deus falou para eles não comerem. Por quê? Porque eles não precisavam desse fruto. Eles tinham vida e tinham a verdade. Se eles comessem daquela árvore, eles morreriam. E a palavra de Deus é clara. E aconteceu que no dia em que eles comeram, eles morreram. Vocês lembram que 1000 anos, um ano para Deus, um dia para Deus, é como 1000 anos? Então, quantos anos Adão durou? 900 e alguma coisa. Então, ele não passou para o segundo dia. No dia que ele comeu, ele morreu. Ele morreu. Por quê? Porque ele não obedeceu. Se ele tivesse comido da árvore da vida, isso não teria acontecido, queridos. Então vejam só o que o diabo causa na vida das pessoas. Ou seja, o que o diabo causou na humanidade. Vamos lá. Queridos, árvore da vida significam palavras de vida. Palavras de vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha quais os frutos? Frutos do bem e do mal. Só que, queridos, para dar um nó na cabeça de vocês, até para vocês se sentirem incentivados a irem atrás disso, confrontarem isso, pesquisarem sobre isso, lerem sobre isso. Hoje já, quando vocês chegarem em casa, né, nem comam pizza, nem vão jantar, vão confirmar esse negócio que o pastor falou. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela produz que tipo de fruto? Fruto do bem e fruto do mal. Portanto, queridos, o bem e o mal, eles estão em uma mesma raiz. Voltando ao que nós lemos agora, que a gente fez um exercício aqui, de falar que de minha boca procedem palavras de bênção, palavras de bênção, palavras de saúde, palavras de abundância, certo? Não palavras de mal, palavras de tristeza, palavras de doença, palavras de derrota. Não. Apenas palavras boas, palavras de vida. Queridos, o bem e o mal estão no mesmo fruto. E isso não deveria pertencer a nós. Se o homem tivesse comido apenas da árvore da vida, a nossa história teria sido diferente. Quando a serpente disse para a mulher, que eles seriam conhecedores do bem e do mal, é exatamente isso que aconteceu com eles. Eles conheceram a dor, conheceram a aflição, conheceram a tragédia na família, dor no parto, aflição. Tudo isso eles conheceram. Isso produzido pelo quê? Pela árvore do conhecimento do bem e do mal, uma mesma semente. Mas não fiquem assim espantados, né? Confirmem esse negócio aí. Tá bom? Vamos lá. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10 e 11. Tiago 3, 10 e 11. Vamos ver o que a palavra diz? Olha só, queridos.
Que curioso isso, né? Parece que isso foi escrito hoje pela manhã. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Não foi para isso que Deus nos criou. Próximo. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Não. Não. A água amarga, ela foi introduzida não por Deus, mas pelo diabo. É isso que a palavra diz, queridos. É impossível que de uma mesma fonte jorre água doce e água amarga. De uma mesma fonte, da fonte de vida. Não pode produzir essas coisas. Vamos lá. Livro de Provérbios 18, 21 novamente. Vamos ver lá. Isso agora fazendo parte da ministração, né? Que está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Que fruto é esse? Eu posso escolher, queridos. O fruto da árvore da vida ou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Da sua boca procedem esse tipo de frutos. Você é que decide qual fruto você vai gerar. Na sua casa, no seu matrimônio, na vida dos seus filhos, nos seus negócios, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, digo, amizades, né? Na sua vida ministerial, inclusive. Você escolhe que tipo de frutos você vai gerar. Através das palavras. Lembrando sempre que as palavras que nós geramos, isso sim são sementes. Os frutos nós vamos colher. De acordo com aquilo que você declarar, você vai colher os frutos. Muito bem. Ainda no Provérbios 18, agora versículo 7. Olha só. A boca do tolo é a sua própria destruição. Glória a Deus que aqui não temos nenhuma pessoa tola, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E os seus lábios são uma armadilha para a vida dos outros, é isso? Não, né? Para a sua própria alma. Queridos, a Bíblia é maravilhosa. Ela já contém toda a instrução necessária para que nós possamos ter vida. Fruto da árvore da vida. A Bíblia é maravilhosa. Portanto, nós precisamos aprender a extrair esses princípios da Bíblia e aplicar na nossa vida pessoal. Enquanto nós não sabíamos disso, nós éramos ignorantes. Ignorante não é a pessoa durona, o cara turrão assim. Não. Ignorante é quem desconhece. Então, enquanto eu desconhecia essa verdade, eu, de fato, não sabia como as coisas funcionavam. Certo? Agora que eu sei, eu preciso começar, então, a me educar, a praticar e aplicar esses princípios na minha vida. Porque nós somos pessoas inteligentes. Nós não somos pessoas tolas. O tolo é aquele que ouve a mensagem e aquilo, como diz na gíria, né? Entra no ouvido e sai no outro, né? O que ele faz com isso? Nada. Faz nada. Não aproveita. É como o texto fala em jogar pérolas aos porcos. As pérolas aqui, queridos, são as palavras de vida. E os porcos
são os tolos, que ouvem aquilo, pisoteiam e passam por cima e vão embora. Isso não produz nada. Vamos em frente. Provérbios capítulo 15, versículo 4. Provérbios 15, 4. Olha só, queridos. Diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. A língua serena é a árvore de vida. A língua serena nos transporta, nos translada novamente, então, àquele lugar de onde o homem não deveria ter saído. E quando falamos em lugar, queridos, lembrem vocês que o jardim onde o homem estava era uma posição. Ele tinha uma posição. Posição de rei e sacerdote. Governo, ele governava a partir do jardim e ele tinha um relacionamento com Deus. Aí esse texto vem então e nos diz o seguinte: que aquele que bem utiliza a sua língua de uma forma serena, ele é transportado novamente para aquele lugar. A árvore de vida. Quem é a árvore da vida? Jesus. Ele é a árvore da vida. Jesus Cristo, o Salvador. Mas a língua perversa, a língua do tolo perversa, esmaga o espírito. Que triste, queridos. O espírito que ele nos deu, Jesus nos deu, dependendo das palavras proferidas através da nossa língua, isso nos dá a capacidade de esmagar, de destruir, de subjugar o que o Espírito Santo que ele nos deu poderia causar em nós, criar através de nós. Lembrem vocês que esse versículo está falando sobre palavras. Não é isso? É, né? Palavras. Vamos lá. Tiago, livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago 3, 2. Olha o que fala, queridos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Normal, né? Natural a pessoa tropeçar em alguma coisa. Se alguém não tropeça nas pedras, é isso? Não. Se alguém não tropeça no falar, palavras, declaração, é um indivíduo perfeito. Perfeito, queridos. Capaz de refrear também todo o corpo. O nosso irmão Pio Carvalho, eu lembro disso em uma das suas ministrações, ele comentou, né, que alguém chegou para ele e falou a respeito de uma situação que estava vivendo, né? E ele falou a pessoa assim: refreie a tua boca. E ele falou assim: não, pastor, o senhor não entendeu o que eu estou falando. Ele falou: refreia a tua língua. Cuidado com a tua língua. Isso, casamento, muito bem. É o que ele falava, né? Uma situação do casal lá, e ele falou assim: refreia, cuide da tua língua. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Cuide da tua língua. Não, mas não é isso. Quer que eu desenhe, pastor? Cuide da tua língua. Aí a pessoa teve aquele insight, se tocou do assunto e percebeu que tudo que ele estava vivendo era fruto da sua boca. É isso, queridos.
É isso. Quem consegue controlar a sua língua, controla todo o corpo. O que o nosso corpo faz? Muitas coisas, né? Essa situação que esse casal estava vivendo, ou que foi reportado a ele, era questão de pornografia, adultério, essas coisas assim. E qual foi a orientação do pastor Pio Carvalho? Cuide da tua língua. Nossa, que silêncio. Dá para ouvir aqui um fio de cabelo cair, né? Não o meu, na verdade, né? O meu já caíram todos. Vamos lá. Estávamos em Tiago 3:2, né? Livro de João, capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Olha o que diz. O Espírito é o que? Vivifica. O que a língua perversa faz? Nós lemos agora há pouco, quem lembra disso? Esmaga o Espírito. E João diz que o Espírito é que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu tenho falado são Espírito e são vida. Vida, queridos, provém de um fruto da árvore da vida, que é Jesus. Quando nós então temos Jesus em nossa vida, então nós estamos voltando à nossa essência, à nossa origem. Jesus representa a árvore da vida, lá no Éden. Essa presença da árvore da vida é tipificada por Jesus Cristo. Vamos em frente. João 6 ainda, 32 a 35. 32 a 35. Olha só. Jesus disse, em verdade, e repetiu, em verdade. Em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Estavam falando a respeito do maná no deserto, né? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Que Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, já que é assim, se é tão fantástico dessa maneira, então nos dê sempre desse pão. Faça com que eu tenha pão, esse pão, então eu quero ele em todos os momentos da minha vida. Aí Jesus, com toda calma e paciência, né? Fico imaginando assim, Jesus pega, tira o chapéu, arruma a aba do chapéu assim, coloca de novo. Jesus respondeu, eu sou esse pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Queridos, ele está fazendo um comentário a respeito dele, e fala também a respeito de um outro texto, que está intrínseco aqui. Existe um texto que diz assim, nem só de pão viverá o homem. Pão representa a lei. Quando ele se refere a esse texto que ele está dizendo, né, que quem come desse pão jamais terá fome, por quê? Porque o maná que eles recebiam no deserto era para aquele dia apenas. Depois eles sentiriam fome. Lá no tabernáculo, os pães da proposição, quando eram colocados, eles tinham que ser substituídos toda semana.
porque eles estragavam. Esse pão da vida é um pão sagrado e é um pão eterno. Quem come desse pão, Jesus, jamais terá fome. Quem entende essa mensagem, não precisa buscar outras informações. Não precisa ficar buscando conselhos em videntes. Não precisa, queridos. Não precisa ficar consultando, como é que chama? Horóscopo, né? Não precisa. Quem faz isso não comeu desse pão, comeu do pão da lei, que estraga, que mofa, embolora e não dá vida. Simplesmente mata a fome naquele dia. No outro dia a pessoa tem que voltar lá para buscar mais alimento. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus. Quem come desse pão, ele, Jesus, não do pão da lei, mas a graça conquistada por Jesus, através da fé. Eu creio que é assim. Ah, mas esperem um pouquinho, mas vocês lá naquela igreja, vocês são fanáticos, né? Vocês vão todo domingo lá e ficam cantando e, né, e dançando e aplaudindo. Isso é fanatismo. É fanatismo, sim. Eu prefiro ser assim. Prefiro ser assim. Não preciso buscar conhecimento em livros de autoajuda, né? Em escritores aí que hoje estão no top do sucesso. Daqui a 15, 50 anos, ninguém mais vai ouvir falar nessas pessoas. Agora, neste livro aqui, todos vão ouvir falar dele durante toda a eternidade. Enquanto o mundo for redondo, esse livro aqui será o livro mais lido, como é nos dias de hoje. Porque a palavra dele é a palavra viva. É a palavra dele para a nossa vida. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Simples. Vamos lá. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Olha o que está escrito ali, queridos. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo. O que é tudo? É tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Próximo. Ele é antes de todas as coisas. Ele estava lá, antes da criação. E nele, tudo subsiste. Subsiste aqui, queridos, tem o sentido de manter-se vivo, eterno. Estar vivo, estar de pé, subsiste, não morre. É isso que ele está dizendo. Ele é antes de todas as coisas. Então, todos esses movimentos que acontecem por aí hoje, em algumas igrejas, inclusive, né? Ou pelo menos tem nome de igreja, né? Esses movimentos que surgiram de repente, pau, explodiram e, pô, escuta, mas lá na igreja de vocês não tem isso? Eu assim, não, meu irmão, lá nós temos Jesus. Nós temos Jesus, não precisamos disso. Não, mas olha só o movimento está acontecendo lá. Centenas de pessoas indo para tal lugar lá, é uma festa naquele negócio. Pois é. Ficamos com a vida. Aqui nós ficamos com a vida. Que é Jesus.
Amém, glória a Deus. Para encerrar, João 6,51, já foi lido aqui hoje, né? João 6,51. Isso, o louvor já pode subir. João 6,51. Olha o que João declara. Palavras dele, Jesus, né? Através de João. Relatos de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. O que é viver eternamente? É não morrer. E isso aqui, queridos, não é só a morte física, é morte espiritual, é morte familiar, é morte nos projetos, é morte nos alvos para a sua vida. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Se você se alimentar desse pão, que é Jesus, todos os seus alvos, seus projetos, a sua casa, a sua família, os seus negócios, tudo terá vida eterna, terá êxito. Queridos, a palavra de Deus não é mentirosa, isso é uma verdade. Quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele, Jesus, subiu na cruz, teve o corpo moído por nós, para que nós possamos ter este entendimento. Ele morreu para que nós vivêssemos, não uma vida vulgar, mas uma vida plena, uma vida abundante, uma vida eterna, queridos. Queridos, isso é tão precioso que valeria hoje nós chegarmos em casa e lermos tudo isso novamente. Ou pelo menos este último versículo que nós lemos aqui. E pedir para Ele, para o Espírito Santo de Deus, nos trazer o entendimento, a revelação sobre esse texto. Que isso nós falamos aqui, queridos, ainda é pequeno. Tem mais. Busque mais. Peça para o Espírito Santo lhe abrir os olhos do seu entendimento, quando você estiver diante da palavra. Para que a verdade da palavra, ela salte aos seus olhos. E você então tenha esse entendimento. Leia em voz alta, inclusive, para você ouvir o que você está lendo. E isso será uma verdade na sua vida. Amém? Lembrando vocês que do fruto da árvore da vida, somente produz coisas boas. Fé, paz, abundância, saúde. A árvore do conhecimento do bem e do mal produz outras coisas. Também produz palavras. Aquele tipo de palavra, vai que vai dar certo. Já ouviram isso? Não, vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Você vai ficar bem. Isso, queridos, são palavras derivadas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore da vida. Eu creio. A minha vida é uma vida de paz. A minha família é uma família abençoada. Os meus negócios são um sucesso. Não serão, são, já é. É assim. Porque a palavra diz que é assim. A minha casa serve ao Senhor. Palavras derivadas de fruto da árvore da vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. O louvor pode subir.
Se você tiver liberdade, coloque a mão no seu coração, sobre a sua cabeça, em algum lugar aí. Quero fazer uma oração. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, somos gratos por este momento. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra. E somos gratos, Senhor, porque o Espírito Santo nos ensina a respeito dos mistérios contidos na Tua palavra, que são revelação para a nossa vida. Pai Celestial, que nesta semana, todos nós, todos os meus irmãos, possam colher destes frutos, possam semear sementes de vida e colherem frutos de vida em tudo quanto fizerem. Pai Celestial, que da nossa boca procedam sementes derivadas da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque nós já sabemos, nós entendemos de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, Senhor. Pai Celestial, a nossa jornada, ela é uma jornada em direção ao trono do Senhor. Não para estarmos diante do trono, mas para estarmos assentados à direita do Pai, que é o nosso lugar, na posição de filhos amados, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai Celestial, que todos nós tenhamos uma semana de vitórias, de bênçãos, uma semana abençoada, e tudo quanto fizermos prospera, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Salvador. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Muito bem.